O rio estava parado demais naquela noite. Não era calmaria. Quem vive da água aprende cedo a reconhecer isso. Calmaria ainda tem movimento, mesmo quando parece imóvel. Há um som baixo, um roçar invisível, uma conversa entre a corrente e a margem. Aquilo não. Aquilo era a espera. O barco não rangia, a água não batia no casco, nem o vento parecia disposto a atravessar o rio. Era como se tudo tivesse sido colocado em suspensão. Segurei a linha entre os dedos e senti o peso antes mesmo de lançá-la. Não era o peso de peixe. Peixe responde, vibra, testa o anzol. Aquilo não fazia nada disso. Era um peso quieto, um peso antigo, o tipo de peso que não vem da água, mas do que foi feito sobre ela. Meu pai dizia que o rio aceita 7 nós. Sempre 7, nem mais nem menos. 7 promessas silenciosas, feitas com as mãos, nunca com a boca. Promessas que não precisam ser entendidas para funcionar, apenas respeitadas. Ele dizia que o rio não escuta palavras, escuta gestos, escuta a intenção, escuta aquilo que o homem tenta esconder de si mesmo. A 8ª promessa, a 8ª não é aceita, ela não é recusada, ela é cobrada. E naquela noite, antes mesmo de lançar a linha na água escura, eu sabia, eu tinha feito apenas 6 nós. Fiquei ali parado, com a linha suspensa, sentindo o tempo escorrer de um jeito estranho. O relógio no pulso não fazia sentido. O céu não ajudava. Não havia estrelas suficientes para marcar direção, nem nuvens para justificar a escuridão. O rio parecia mais largo do que de costume. Ou talvez fosse eu que estivesse menor. Respirei fundo. O ar estava pesado, como se tivesse atravessado muita coisa antes de chegar aos meus pulmões. Havia um cheiro que não era de peixe, nem de lama, nem de planta. Era cheiro de fundo, de profundidade antiga. Um cheiro que não sobe à superfície com frequência. Era o mesmo cheiro que eu sentia quando era criança. Meu pai não ensinava a pescar como os outros homens. Enquanto alguns ensinavam força, ele ensinava limite. Enquanto outros falavam em quantidade, ele falava em retorno. Enquanto muitos se orgulhavam do que tiravam da água, ele se orgulhava do que conseguia deixar. Quando era menino, meu pai me colocava sentado na proa do barco ainda antes do dia existir por completo. O mundo naquela hora parecia incompleto, como se ainda estivesse sendo montado. O frio subia do rio e entrava pelas pernas, não como ameaça, mas como aviso. Escuta antes de entrar, ele dizia. Eu escutava. No começo não entendia nada, achava que era só água batendo em água. Depois fui percebendo que o rio tinha variações. Às vezes falava baixo, às vezes ficava quieto demais, às vezes parecia responder a algo que eu não tinha ouvido. Meu pai esticava a linha devagar. Não havia pressa. Nunca havia pressa quando ele pescava. Pressa, segundo ele, era coisa de quem tinha medo de voltar vazio. Ele segurava a linha como quem segura algo vivo, mesmo antes de lançar. O primeiro nó era feito quase sem olhar, o segundo com os olhos fechados, o terceiro em silêncio completo. Cada nó vinha acompanhado de uma pausa, não uma pausa de descanso, uma pausa de atenção. O primeiro nó, ele dizia, é para sobreviver, não para enriquecer, para continuar. O segundo nó era para quem ficava em terra, para garantir que ninguém esperasse em vão. O terceiro era para lembrar que o rio estava ali antes de qualquer nome que alguém tivesse dado a ele, e continuaria ali depois. O quarto nó era para o silêncio, porque falar demais perto da água confunde as coisas. O quinto era para agradecer antes de receber, nunca depois. O sexto era para o retorno, porque sair é sempre mais fácil do que voltar. Quando chegava ao 7º nó, ele diminuía ainda mais o movimento das mãos. Às vezes ficava longos segundos apenas segurando a linha, como se estivesse esperando autorização de algo que eu não via. Esse é o mais importante, ele dizia. Eu perguntava por quê. Ele nunca respondia do mesmo jeito. Às vezes dizia, porque é o último. Outras vezes, porque é o único que não prende nada. E quase sempre, esse é o nó que te lembra que o rio não termina onde você enxerga. Não havia placas, não havia regras escritas, não havia histórias contadas como ameaça. Mas todos os homens que duravam no rio faziam os 7 nós, alguns por hábito, outros por respeito, alguns por medo, mesmo fingindo que não.
Os que fingiam demais, esses não duravam. Barcos sumiam em trechos conhecidos, redes voltavam rasgadas mesmo quando nada parecia tê-las tocado. Homens experientes se perdiam em curvas que conheciam desde sempre, como se o rio decidisse mudar de ideia. Meu pai dizia que o rio não mata ninguém. O rio só continua, ele dizia. Quem fica parado no caminho aprende da pior forma. A primeira vez que vi o rio cobrar não foi comigo. Foi com um homem que pescava havia mais tempo do que eu existia. Um homem conhecido por nunca voltar cedo. Ele dizia que peixe bom era o último, que sempre dava para puxar mais uma vez. Numa noite sem lua, ele voltou só com o motor ligado. O barco vazio. Nenhum peixe, nenhuma rede, nenhuma explicação. No dia seguinte, ninguém encontrou o corpo, nem no outro, nem no outro. O barco ficou amarrado na margem por meses, como se estivesse esperando algo. Até que um dia alguém reparou. A linha ainda estava lá dentro, amarrada com cuidado. 6 nós perfeitos. O 7º mal começado. Ninguém comentou. O rio não gosta de comentário. Voltei ao presente com um arrepio que não tinha nada a ver com o frio. A linha ainda estava suspensa na minha mão. 6 nós. O 7º ausente, como uma palavra não dita. Olhei para a água. Ela não se movia. E naquele silêncio espesso, entendi algo que meu pai nunca precisou explicar. O rio não pune o erro. Ele responde à insistência. Respirei fundo outra vez. E mesmo sabendo o que vinha depois, mesmo sabendo que aquela decisão ainda me acompanharia por muitos anos, eu lancei a linha. Havia dias em que meu pai não pescava. Isso sempre me intrigou. O céu estava limpo, o rio tranquilo, outros barcos saíam cedo e voltavam carregados. Ainda assim ele ficava sentado na margem, consertando algo que não parecia quebrado, observando a água como quem observa alguém dormindo. Hoje não, ele dizia. Eu perguntava por quê. Ele respondia com outra pergunta. Você entraria na casa de alguém sem ser convidado? Naquela época, eu achava que ele exagerava. O rio estava ali, sempre esteve. Parecia absurdo imaginar que um lugar tão grande pudesse negar alguma coisa a alguém. Demorei anos para entender que tamanho não significa permissão. Meu pai falava pouco, mas quando falava, escolhia bem o momento. Às vezes, passávamos horas em silêncio no barco. O sol subia, descia e nenhuma palavra era dita. Eu aprendia, sem perceber, que o rio não gosta de disputa por atenção. Ele exige presença inteira. Quando eu quebrava o silêncio com perguntas demais, ele não brigava. Apenas parava de fazer o que estava fazendo. Cruzava os braços, esperava. Era um silêncio diferente, um silêncio que ensinava. Ele me ensinou cedo a reconhecer quando o rio não queria companhia. Quando a água fica lisa demais, dizia, é porque ela está ocupada. Com o quê? Eu perguntava. Com o que não precisa de gente. Havia também dias em que o rio parecia chamar, não com som, mas com abertura. A corrente se alinhava, o vento ajudava, o barco deslizava sem esforço. Nesses dias, meu pai fazia os nós com mais leveza, quase sorrindo, como se estivesse reencontrando alguém antigo. Hoje o rio está disposto, ele dizia. E mesmo nesses dias, nunca ficávamos muito tempo. O retorno sempre vinha antes do excesso. Foi assim que aprendi que pescar não era sobre tirar, era sobre não passar do ponto. Meu pai dizia que o erro mais comum não era a ganância direta, era a sensação de que ainda dava tempo. Sempre dá tempo, até não dar mais. Quem se perde no rio, raramente se perde de uma vez, se perde aos poucos. Quando completei idade suficiente para amarrar os nós sozinho, ele não comemorou, apenas observou. Eu tremia um pouco ao fazer o primeiro, não por dificuldade, mas por saber que agora o gesto era meu, a responsabilidade também. Fiz 6 nós corretos. No 7º, apertei demais. Ele segurou minha mão. Não, disse, pela primeira vez em tom firme. Esse não é para segurar. Ele desfez o nó e refez de um jeito quase frouxo.
Esse é o nó que você precisa conseguir desfazer com uma mão só, quando chegar a hora de voltar. Aquilo me marcou. Cresci ouvindo histórias que nunca eram completas, histórias interrompidas antes do fim, histórias que terminavam sempre no mesmo ponto, o momento em que alguém deveria ter parado. Um homem que voltou com o barco cheio demais, outro que insistiu em sair numa noite errada, outro que ignorou o silêncio do rio. Meu pai nunca dizia o que aconteceu depois. Não precisava. A morte dele não foi anunciada, foi percebida. Naquele dia, ele saiu cedo demais. Eu senti isso antes mesmo de alguém me contar. O rio estava diferente, não hostil, apenas distante, como alguém que já tinha tomado uma decisão. O barco voltou sozinho, inteiro, amarrado com cuidado, como se tivesse sido devolvido. A linha estava no fundo, 7 nós, perfeitos. O 7º solto o bastante para ser desfeito sem esforço. Eu segurei aquela linha por muito tempo, mais tempo do que deveria. O cheiro do rio estava impregnado nela. Um cheiro que não era de morte, mas de continuidade. Ali, sem ninguém dizer nada, eu entendi. O rio tinha aceitado o retorno dele. O meu ainda não estava decidido. Nos dias seguintes, assumi o lugar dele sem cerimônia. Ninguém me perguntou se eu estava pronto. Ninguém precisava perguntar. O rio não espera preparo, espera atitude. Continuei fazendo os nós, todos, sem erro. No começo, o peixe vinha como sempre tinha vindo, o suficiente, nem mais nem menos. Eu voltava cedo, como ele fazia. As pessoas estranhavam. Dava para ficar mais, diziam. Eu sorria e não respondia. Ainda sabia parar. Mas o mundo muda mais rápido do que a água. E o rio, por mais antigo que seja, não impede que o homem se convença de coisas novas. Foi assim que, pouco a pouco, a herança invisível começou a pesar. Não como lembrança, mas como teste. O mundo fora do rio não avisa quando muda. Ele não dá sinais claros, não pede licença. Apenas chega, ocupa espaço e começa a exigir coisas que nunca fizeram parte da conversa. Um dia você acorda e percebe que há mais vozes falando do que água correndo. No começo foram pequenas mudanças. Um comprador novo que pagava melhor, mas exigia mais. Um atravessador que começou a aparecer cedo demais, antes mesmo de o sol subir. Palavras como demanda, volume, frequência passaram a circular pela margem como se sempre tivessem pertencido ali. Eu escutava. Não respondia. Ainda sabia parar. Mas ouvir também é uma forma de aproximação. As pessoas começaram a olhar para o meu barco de outro jeito. Não como ferramenta, mas como promessa. Diziam que eu tinha mão boa, que o peixe parecia me procurar, que eu carregava algo do meu pai que os outros não carregavam. E isso pesa. Pesa porque começa como elogio e termina como expectativa. E expectativa, quando não encontra limite, vira cobrança. Passei a sair um pouco mais tarde e voltar um pouco mais cedo. Ajustes pequenos, nada que à primeira vista parecesse erro. O rio aceitava, ou parecia aceitar. Os nós continuavam lá, mas o tempo entre eles mudou. O silêncio do 4º nó já não era inteiro. Pensamentos atravessavam, contas, conversas, promessas feitas fora da água. O 5º nó, da gratidão, virou gesto automático. O 6º, do retorno, passou a ser cálculo. O 7º ainda existia, mas já não era confortável. Comecei a notar que o rio respondia de forma diferente. Não com recusa, com atraso. O peixe demorava mais a aparecer, mas quando aparecia, vinha maior, em quantidade que exigia decisão. Decisão é onde mora o problema, porque decidir cansa mais do que trabalhar. E eu comecei a me cansar. Foi nessa época que conheci o homem que me ensinou a duvidar do limite. Ele não era do rio, vinha de fora,
Falava pouco de água e muito de oportunidade. Dizia que o mundo estava mudando e que não acompanhasse ficaria para trás. O rio é grande, ele dizia. Não vai sentir falta. Eu não respondia, mas escutava. Na primeira vez em que fiquei mais tempo do que o costume, senti o desconforto imediatamente. Nada aconteceu. E isso foi o pior. O rio não reagiu. O peixe veio. O barco voltou. A ausência de consequência cria uma ideia perigosa, a de que a regra talvez não fosse tão rígida assim. Voltei para casa com essa ideia alojada em algum lugar que eu ainda não sabia nomear. As semanas seguintes foram marcadas por pequenos desvios. Nada grande, nada óbvio. Um pouco mais de rede, um pouco menos de silêncio, um pouco mais de conversa durante o quarto nó. O sétimo continuava ali, mas eu já não parava tanto nele. Fazia rápido, como quem cumpre formalidade. Meu pai dizia que o sétimo nó não funciona quando vira hábito. E eu lembrei disso tarde demais. Comecei a sonhar com o rio de formas estranhas. Não sonhos claros, sensações. Acordava com a impressão de que tinha ficado tempo demais em algum lugar, com a sensação de que alguém me esperava e eu não tinha ido. O cheiro de fundo voltava, mesmo longe da água. Eu acordava cansado de um cansaço que não vinha do corpo. O primeiro sinal real veio numa tarde sem vento. O rio estava liso demais, aquela lisura que meu pai dizia ser ocupação. Eu deveria ter ficado na margem. Em vez disso, entrei. O peixe veio rápido demais. A rede pesou de um jeito que me obrigou a escolher. Eu sabia o que fazer, sabia o que tinha aprendido, sabia como voltar, mas também sabia que se ficasse mais um pouco, viria mais. E fiquei. Quando voltei, senti algo diferente no ar. Não hostilidade, distanciamento. As pessoas olharam meu barco por tempo demais, não com admiração, com estranhamento, como se algo tivesse mudado sem aviso. Nessa noite, sonhei com meu pai. Ele não desfazia os nós, apenas me observava amarrá-los. E quando eu chegava ao sétimo, ele virava o rosto. Foi então que percebi. O erro não tinha sido feito ainda, mas o caminho estava aberto. E caminhos abertos no rio raramente fecham sozinhos. Há noites em que o erro acontece antes de qualquer gesto. Você ainda não saiu de casa, ainda não tocou na água, mas algo já foi decidido em algum lugar que não pede permissão à consciência. Essa noite começou assim, com uma certeza estranha de que eu não estava indo ao rio para pescar. Estava indo para testar. O céu escureceu cedo demais, não com nuvens, mas com ausência de luz. Um escuro limpo, sem textura, como se o dia tivesse sido retirado com cuidado. A margem estava silenciosa. Barcos imóveis, pouca gente à vista. Mesmo assim, eu entrei. Empurrei o barco devagar, sentindo a água subir pelas pernas. A temperatura estava errada. Nem fria, nem morna, indefinida. Esse tipo de água não avisa, apenas registra. Deixei o motor desligado. Permiti que a corrente escolhesse o caminho. O rio parecia saber exatamente onde eu pretendia parar. No mesmo ponto, de sempre. Preparei a linha com um cuidado exagerado. Não porque eu estivesse tranquilo, mas porque estava adiando. O primeiro nó veio fácil, o segundo também. No terceiro, senti o peso da expectativa, não do rio, dos outros, dos que tinham passado a esperar mais de mim do que eu sabia dar. O quarto nó do silêncio foi feito com a cabeça cheia. O silêncio tinha sido tomado por vozes, palavras ditas fora da água, que não pertenciam ali. O quinto nó, da gratidão, foi feito sem que eu sentisse gratidão alguma, apenas obrigação. O sexto nó, do retorno, veio com o pensamento incômodo. Dá para ficar mais. Segurei a linha. O sétimo nó me esperava. Fiquei muito tempo parado. Não sei dizer quanto.
O tempo no rio se comporta de outra forma quando algo está para acontecer. Ele se alonga, se contrai, perde referência. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. Sabia porque tinha aprendido. Sabia porque tinha visto acontecer. Sabia porque o nó estava ali. Mas também sabia que se fizesse o 7º nó, teria que voltar cedo. E eu não queria voltar cedo. Essa foi a decisão. Não um esquecimento, não um descuido, uma escolha silenciosa. Baixei a mão, lancei a linha. O peixe veio como se estivesse aguardando. Não houve teste, não houve hesitação. A linha esticou com força, arrancando o barco da imobilidade. O casco respondeu com um estalo seco. A água começou a se mover ao redor, criando ondas que não vinham de lugar algum visível. Outro puxão. Outro. A rede começou a pesar de um jeito que eu nunca tinha sentido. Não era peso de quantidade, era peso de concentração, como se tudo o que estava ali tivesse decidido se reunir naquele ponto. O rio fazia som, um som baixo, contínuo, profundo. Não parecia água em movimento, parecia algo respirando sob ela. Eu deveria ter parado. Não parei. Continuei. Lancei outra vez. E outra. O barco começou a baixar demais. A borda se aproximava da lâmina escura da água. Cada movimento exigia mais esforço. Minhas mãos começaram a doer, não de cansaço, de aviso. Eu ignorei. Em algum momento percebi que outros barcos tinham voltado. Não vi ninguém partir. As margens estavam vazias. Eu estava sozinho no rio. Ou quase. Quando finalmente decidi voltar, algo estava diferente. O motor demorou a responder. A corrente parecia puxar para trás, não com força, com insistência, como se o rio tivesse tentando me lembrar de algo que eu tinha acabado de esquecer. O barco se moveu. Voltei. Carregado. Na margem, ninguém falou comigo. Alguns desviaram o olhar. Outros me observaram tempo demais. Não era inveja, era estranhamento. Como se eu tivesse trazido algo que não deveria ter atravessado a água daquela forma. Naquela noite, o rio ficou quieto demais. O tipo de quietude que antecede mudança. O primeiro efeito não veio da água, veio de fora. Um homem que costumava sentar comigo todas as manhãs não apareceu. Outro esqueceu o nome de um lugar que frequentava desde criança. Uma mulher passou pela margem olhando para o rio como se procurasse alguém que tinha acabado de sair de vista. Eu continuei pescando, e o peixe continuou vindo. Na terceira noite, sem o 7º nó, sonhei com meu pai de novo. Dessa vez ele não estava no barco, estava na margem. O rio corria atrás dele. Ele segurava a linha nas mãos e me olhava sem raiva, sem tristeza, apenas com aquela expressão de quem sabe que algo precisa terminar para outra coisa continuar. Acordei com o coração pesado e com a certeza de que o rio tinha começado a cobrar. O rio não cobra de uma vez. Essa é a primeira coisa que se aprende quando a cobrança começa. Se fosse rápida, seria simples. Se fosse violenta, haveria reação. O rio não faz assim. Ele começa tirando aquilo que parece pequeno demais para fazer falta. E justamente por isso, dói mais. Nos primeiros dias depois da noite do 6º nó, nada mudou de forma evidente. O peixe continuava vindo, em quantidade suficiente para justificar o risco. Os compradores estavam satisfeitos, as contas momentaneamente calmas. Era fácil convencer a si mesmo de que tudo tinha sido exagero. Mas o silêncio mudou. Não era o silêncio de antes, não era descanso, era intervalo. Como se algo estivesse sendo reorganizado por baixo da superfície. As pessoas começaram a esquecer coisas pequenas, não nomes importantes, não rostos próximos. Esqueciam caminhos, horários, detalhes que sempre estiveram ali, mas que agora pareciam escorregar. Um homem passou direto por sua casa. Uma mulher acendeu o fogo e esqueceu porque tinha acendido. Nada grave, ainda, mas constante. O rio ficou mais largo, não fisicamente, na sensação.
Os barcos demoravam mais a atravessar. A margem parecia mais distante, mesmo quando o percurso era o mesmo. O tempo de retorno mudou. O que antes levava minutos passou a levar mais, sem explicação. Eu sentia isso no corpo. Chegava em casa cansado de um cansaço que não vinha do trabalho. Um cansaço de atenção, como se eu tivesse passado horas observando algo que nunca se revelava por completo. Continuei pescando. Não por desafio, por medo. Parar de repente parecia pior do que continuar errado. O rio já tinha começado. Eu temia que interromper sem entender provocasse algo mais direto. Esse pensamento me acompanhava enquanto eu fazia os nós. Agora os 6 primeiros vinham rápido demais. O sétimo continuava ausente. Não por esquecimento, por adiamento. Foi nessa fase que as ausências começaram a ganhar forma. Um homem que sempre esteve presente nas conversas passou a ser mencionado menos. Não por briga, não por decisão. Apenas começou a desaparecer da rotina. Quando alguém perguntava por ele, havia um esforço estranho para lembrar. Ele vinha aqui sempre, não vinha? Vinha, eu acho. Quando foi a última vez? Ninguém sabia responder. Ele ainda estava vivo, eu sabia disso. Tinha visto de longe, mas já não ocupava o mesmo espaço na lembrança coletiva. Era como se o rio estivesse apagando marcas, não corpos. Uma tarde, uma mulher veio até mim. Ela segurava algo nas mãos, um objeto pequeno, gasto, que eu reconheci de imediato. Um chapéu antigo. Pertencera ao marido dela, pescador de muitos anos. "Você lembra dele?" ela perguntou. Eu lembrava, mas quando tentei descrevê-lo, algo falhou. O rosto vinha incompleto, a voz escapava. Restava apenas a sensação de presença, como sombra sem forma. A mulher percebeu antes que eu dissesse qualquer coisa. Ela abaixou a cabeça. "Está acontecendo com outros também", disse. Não perguntei o quê. Sabia. Voltei ao rio naquela noite com o corpo pesado. A água estava mais escura do que o costume. Não por falta de luz, por densidade, como se engrossado. O barco cortava a superfície com dificuldade. Preparei a linha. Pela primeira vez, minhas mãos tremiam de verdade. Não de medo do rio, de medo de mim. Fiz o primeiro nó com cuidado excessivo. O segundo, respirando fundo. O terceiro, em silêncio absoluto. Quando cheguei ao quarto, percebi que não conseguia calar a mente. Pensamentos atravessavam como correnteza cruzada. Eu estava fora de lugar dentro de mim mesmo. O quinto nó saiu sem intenção. O sexto, com pressa. Segurei a linha. O sétimo nó parecia mais distante do que nunca. E, naquele instante, entendi algo que me gelou por dentro. Quanto mais tempo eu passava sem fazer o sétimo nó, mais difícil se tornava fazê-lo. Não por esquecimento, mas porque ele exigia algo que eu já não tinha certeza de querer dar. O peixe veio de novo. Sempre vinha. E cada peixe puxado parecia reforçar o mesmo acordo silencioso. Eu continuava, o rio continuava. Mas agora eu sabia. Não era acordo. Era adiamento de uma cobrança maior. Nessa noite sonhei diferente. Não havia rio. Não havia barco. Havia apenas uma margem longa, vazia, com marcas no chão. Marcas de passos que iam até a água e não voltavam. Entre essas marcas, vi objetos. Chapéus, remendos de rede, coisas que pertenciam a pessoas que eu ainda via andando por aí durante o dia. Acordei com a certeza de que algo estava se acumulando e que, em algum momento, o rio deixaria de tirar aos poucos. Os anos passaram sem anúncio. No rio, o tempo não chega com datas. Ele se insinua. Um dia você percebe que certas coisas já não acontecem e que outras acontecem sempre do mesmo jeito. Foi assim comigo. Continuei pescando, continuei voltando, continuei vivendo. E, ao mesmo tempo, algo foi ficando suspenso. O rio parou de tirar. Não devolveu nada. Apenas parou. Esse foi o período mais perigoso. Quando a cobrança cessa sem explicação,
O homem começa a acreditar que venceu por cansaço, que o rio desistiu, que o limite, afinal, não era tão definitivo quanto parecia. Eu quase acreditei. As ausências não cresceram mais, mas também não se fecharam. Havia pessoas que ainda estavam ali, andando, falando, trabalhando, e mesmo assim ocupavam menos espaço do que antes. Eram lembradas quando alguém tropeçava nelas. Não eram mais chamadas pelo nome com facilidade. O vilarejo aprendeu a conviver com isso como quem convive com um defeito antigo na casa. Não se conserta, apenas se evita tocar no assunto. E eu me tornei parte desse silêncio. Voltei a fazer os 7 nós. Voltei mesmo. O 7º estava lá, frouxo como sempre deveria ter sido. Mas havia algo diferente. Ele não vinha mais como decisão. Vinha como gesto ensaiado. O rio aceitava o gesto, mas não respondia como antes. O peixe vinha menos, e isso me aliviava. Menos escolha, menos tentação. Foi nesse período que o garoto apareceu. Ele começou a me observar da margem. Não pedia nada, não falava muito. Apenas ficava ali, olhando as mãos, os nós, o tempo entre um gesto e outro. Um dia, sem pedir licença, entrou no barco. Eu deixei. Não por vontade, por reconhecimento. Ele tinha o mesmo jeito de olhar para a água que meu pai tinha. Não curiosidade, atenção, como quem escuta algo que não sabe traduzir. Ensinar alguém a pescar é revelar demais. Você mostra onde erra, onde hesita, onde aprendeu errado. Comecei pelo básico: o silêncio, o respeito, o retorno. Quando chegamos aos nós, fui devagar. Expliquei o primeiro, o segundo, o terceiro. Ele não interrompia. No quarto, pediu silêncio antes que eu dissesse qualquer coisa. No quinto, agradeceu em voz baixa antes de lançar a linha. Eu senti um aperto no peito. Quando chegamos ao 7º nó, ele parou. Ficou segurando a linha por muito tempo. "Por que esse é diferente?" perguntou. Eu abri a boca para responder. Nada saiu. Pela primeira vez em muitos anos, percebi que eu já não sabia explicar o 7º nó sem mentir. O garoto começou a perceber coisas no rio que eu tinha parado de notar. Dizia que a água mudava de som em certos pontos, que havia lugares onde a corrente parecia empurrar de volta, que o silêncio tinha tipos diferentes. Uma tarde, ele se recusou a sair. "O rio não quer hoje", disse. Eu quase ri. Quase. Mas fiquei. E naquela noite, sonhei com meu pai pela primeira vez em muito tempo. Ele não me olhava. Olhava para o garoto. O aprendizado do menino começou a mexer comigo. Cada pergunta simples trazia uma resposta que eu tinha esquecido. Cada decisão cuidadosa dele expunha a pressa que eu havia aprendido a disfarçar. Um dia ele voltou muito cedo. "Dava para ficar mais", disse, sem pensar. Ele me olhou estranho. "Mas já deu", respondeu. Foi como levar um golpe seco no peito. Na semana seguinte, o rio voltou a se comportar de forma estranha. Nada violento, nada visível, apenas uma sensação antiga retornando. Espera. O barco demorava a responder à corrente. O tempo parecia mais espesso. Os sons voltaram a rarear. O garoto percebeu antes de mim. "O rio está quieto de outro jeito", disse. Eu sabia. Sabia desde a noite em que encontrei a linha velha de meu pai e fiquei horas segurando o 7º nó entre os dedos. O rio não estava zangado, não estava cobrando, estava perguntando. E perguntas assim não aceitam resposta automática. Os compradores voltaram a pressionar. Diziam que a procura tinha aumentado, que aquele era o momento certo, que o peixe estava bom, o preço melhor ainda. Falavam com a mesma convicção de antes, como se o tempo não tivesse passado, como se o rio não tivesse memória. Eu escutava em silêncio. O garoto escutava também. E foi ele quem perguntou depois: "Por que eles nunca falam de voltar?" Não respondi, porque a resposta doía. Naquela semana, o peixe começou a aparecer em excesso outra vez. Não sempre, não para todos, para mim. Era como um retorno controlado do que tinha acontecido antes. Um teste, uma lembrança, o tipo de situação que oferece justificativa pronta para repetir o erro. Eu voltei com o barco pesado 2 noites seguidas. O garoto observou.
Não disse nada. O silêncio dele era pior do que qualquer acusação. Na terceira noite saí sozinho. Não por decisão clara, por hábito antigo. Às vezes o corpo decide antes da consciência. Empurrei o barco, senti a água subir pelas pernas e percebi que estava repetindo gestos que eu jurava ter deixado para trás. O céu estava limpo, o rio aberto. Preparei a linha. Os 6 primeiros nós vieram fáceis demais. O sétimo estava ali. Esperei. Senti aquela antiga vontade de dizer, só hoje. E então ouvi a voz do garoto na margem. Vai voltar cedo? A pergunta atravessou o rio inteiro. Pareceu simples demais, infantil até, mas foi ali que tudo se decidiu. Não porque ele perguntou, mas porque eu percebi que não sabia mais responder com honestidade. Não sei, eu disse. Ele assentiu. Então o rio também não sabe, respondeu. Lancei a linha com o 7º nó feito. O peixe veio. Veio pesado, veio em quantidade, veio como resposta à decisão correta, mas também como tentação. O rio não facilita o acerto, ele apenas o torna possível. Puxei uma vez, puxei 2 e parei. O barco ainda tinha espaço, a noite ainda permitia, o lucro ainda chamava. Eu parei, cortei a linha. Voltei para a margem com menos do que poderia ter levado. Mais do que precisava. O garoto estava me esperando. Não sorriu, não elogiou, apenas entrou no barco e começou a ajudar a guardar as coisas, como se aquele fosse o gesto mais natural do mundo. O rio fez som. Um som antigo, não de celebração, de continuidade. Na manhã seguinte, o vilarejo acordou diferente. Nada tinha mudado de forma visível, mas algo estava no lugar certo outra vez. As conversas fluíam, os nomes vinham com menos esforço. Certas ausências continuavam ausentes, mas já não cresciam. O rio tinha entendido, ou talvez tinha sido entendido. Ensinar o garoto passou a ser diferente. Agora eu ensinava menos com palavras e mais com o retorno. Mostrava quando parar, mostrava quando desistir de uma noite boa, mostrava que nem toda oportunidade precisa ser aceita. O 7º nó voltou a ter sentido, não como regra, como lembrança. Mas o passado não se desfaz assim. O rio tinha aceitado o gesto, não tinha apagado a história. Restava uma coisa pendente, algo que eu sabia que precisaria enfrentar para que o ciclo realmente se fechasse. A linha antiga do meu pai ainda estava comigo, e eu sabia que ela não estava ali por acaso. Voltei ao ponto exato, numa manhã sem pressa. Não fui levado pelo impulso, nem pela necessidade. Fui porque algumas coisas não se encerram sozinhas, precisam ser visitadas de novo, com o corpo inteiro, para que a lembrança deixe de empurrar por dentro. O garoto veio comigo. Não convidei. Ele não pediu. A presença dele não era companhia, era testemunho. O rio estava calmo, calmo de verdade, não daquela calma falsa que esconde espera. A água corria do jeito certo, nem apressada, nem parada, como se estivesse apenas cumprindo o que sempre cumpriu. O ponto era o mesmo, a curva onde a água muda de tom, onde o fundo nunca é igual de um dia para o outro, onde meu pai evitava ficar tempo demais. Onde eu fiquei. Desliguei o motor. Deixei o barco à mercê da corrente. O garoto sentou-se na proa, em silêncio. Ele entendia que ali não era lugar de pergunta, nem de resposta rápida. Peguei a linha antiga do meu pai. Ela estava mais frágil do que eu lembrava, não pelo tempo, pelo uso. Certas coisas se desgastam mesmo quando guardadas, porque continuam trabalhando por dentro. Desenrolei a linha devagar. Os nós apareceram um a um. 7. O 7º, como sempre, solto o bastante para ser desfeito com uma mão. Segurei a linha por muito tempo. O rio não se manifestou. Não escureceu, não fez som estranho, não ofereceu sinal algum. Esse era o ponto mais difícil, decidir sem resposta. Olhei para o garoto.
Ele não olhava para mim, olhava para a água. Isso bastou. Amarrei os nós novamente, um por um, sem pressa, sem expectativa. O primeiro, pela sobrevivência, não pela minha, mas pela continuidade. O segundo, por quem fica. O terceiro, pelo que existia antes de mim. O quarto, pelo silêncio que eu tinha perdido. O quinto, pela gratidão que tinha virado hábito. O sexto, pelo retorno que eu tinha adiado. Quando cheguei ao sétimo, parei. Desfiz e não tornei a amarrar. O sétimo nó não precisava existir naquela linha, porque o sétimo nó, naquele dia, não seria feito com as mãos, seria feito com a decisão. Peguei a faca do meu pai. A lâmina estava cega, sempre esteve. Ele nunca gostou de lâmina afiada demais. Dizia que coisas muito cortantes tiram do homem a chance de sentir o limite. Cortei a linha, inteira. Os nós caíram juntos na água. Nenhum foi desfeito antes de tocar o rio. Não joguei com raiva, não joguei como oferta, apenas deixei ir. O rio respondeu, não com força, não com som alto, com movimento. A corrente mudou de direção por um instante apenas, o suficiente para que o barco girasse lentamente, alinhando-se com o fluxo principal. O garoto segurou a borda do barco. Eu senti o peso sair do peito, não como alívio imediato, como aceitação. Ficamos ali algum tempo, não sei quanto. O tempo, naquele ponto, já não importava. O rio seguia, e pela primeira vez em muitos anos, eu não sentia que precisava acompanhar. Quando liguei o motor, ele respondeu de imediato. Voltamos sem peixe, sem rede, sem pressa. Na margem, ninguém esperava nada de nós. E isso era tudo. À noite, sonhei com meu pai pela última vez. Ele não estava no barco, não estava na margem. Estava andando ao longo do rio, afastando-se. Não olhou para trás. Não precisava. Depois daquele dia, o rio não mudou. E isso foi a mudança. Ele continuou correndo como sempre correu. As margens permaneceram as mesmas. O fundo seguiu irregular, imprevisível. Nada foi corrigido de forma visível. Nenhum sinal foi oferecido para marcar o encerramento. O rio não faz cerimônia quando aceita algo. Ele apenas segue. Fui eu quem mudou. Passei dias sem ir à água. Não por medo, por descanso. Um descanso que não vinha do corpo, mas da atenção. Pela primeira vez em muitos anos, eu não sentia a urgência de verificar se algo estava acontecendo no rio quando acordava. Ele estava lá. Isso bastava. As pessoas começaram a notar. Você não sai mais cedo? Perguntavam. Hoje não, eu respondia. E dessa vez, o não vinha inteiro. O garoto continuou aparecendo. Agora não para aprender a pescar, para aprender a voltar. Mostrei a ele como reconhecer o momento em que o rio já tinha dito o suficiente. Como perceber quando a corrente empurrava para casa. Como aceitar o vazio da rede sem preencher com justificativas. Ele aprendia rápido, não porque fosse habilidoso, mas porque não discutia com o limite. As ausências antigas não voltaram, não completamente, mas algo mudou na forma como eram lembradas. Os nomes passaram a surgir com menos esforço. As histórias voltaram a ser contadas até o fim, mesmo que terminassem mal. O esquecimento deixou de avançar. Era como se o rio tivesse aceitado interromper o apagamento. Não devolver, interromper. Isso era o máximo que alguém poderia pedir. Voltei a pescar poucas vezes por semana. Algumas noites não pegava nada, outras pegava o suficiente. Em nenhuma delas fiquei além do ponto. Não porque me policiava, mas porque o corpo tinha reaprendido a parar. O sétimo nó continuava existindo, mas agora ele não era mais gesto, era consciência. Um dia o garoto me perguntou se o rio perdoa. Demorei para responder. O rio não guarda mágoa, eu disse, mas também não esquece. Ele pensou um pouco. Então, como a gente sabe quando fez o suficiente? Olhei para a água. Quando consegue ir embora sem sentir que está deixando algo para trás. O tempo passou. O garoto cresceu. Outros vieram aprender.
Nunca contei a história inteira para nenhum deles. Não por quem escondesse, mas porque certas histórias não se contam prontas. Elas se montam dentro de quem escuta. Mostrava os nós, o tempo entre eles, o silêncio, e no sétimo sempre dizia a mesma coisa. Esse você só entende quando aprender a desfazer. Algumas noites ainda sinto o cheiro de fundo, não como aviso, como lembrança. O rio passa perto demais para permitir esquecimento completo, mas agora, quando isso acontece, não sinto peso, sinto respeito. Voltei poucas vezes ao ponto da curva. Nunca fiquei muito tempo. O rio não exige visita constante, apenas honestidade quando se chega. Sento na margem, observo a água mudar de tom e lembro que houve um tempo em que eu não soube ir embora. Lembro para não repetir. Hoje, quando vejo alguém insistindo demais, não digo nada. O rio ensina melhor do que qualquer palavra. Mas quando alguém me pergunta sobre os nós, eu respondo. Não explico todos, explico apenas o último. O sétimo nó, eu digo, não serve para segurar nada, serve para lembrar. Hoje, quando volto ao rio à noite, não levo linha, levo tempo. Sento na margem onde a água faz a curva mais lenta, aquela em que a corrente parece pensar antes de seguir. Fico ali sem expectativa, sem intenção escondida. Apenas observo. O rio gosta disso, não porque se sinta honrado, mas porque não precisa reagir. Aprendi tarde, mas aprendi. O rio não quer ser desafiado, nem reverenciado. Quer ser compreendido no único nível que aceita, o do limite. Às vezes o silêncio se instala do mesmo jeito que naquela primeira noite. Quieto demais, denso demais. Mas agora eu reconheço. Não é espera, é descanso. O descanso de algo que não precisa provar nada. O rio continua. Lembro da noite em que segurei a linha com 6 nós. Lembro do peso antes de lançar, do cheiro de fundo, da decisão tomada sem palavra. Se pudesse voltar, faria diferente? Essa pergunta não serve para o rio. Ela serve apenas para quem ainda insiste em respondê-la. O rio não se interessa pelo que poderia ter sido. Ele responde apenas ao que continua sendo feito. Vejo outros homens passarem. Alguns carregam pressa nos ombros, outros carregam medo, poucos carregam atenção. Esses poucos duram mais, não porque acertam sempre, mas porque sabem voltar quando erram. O garoto já não é garoto, ensina outros agora. Não repete minhas palavras, nunca repetiu. Repete os gestos, repete as pausas, repete o silêncio. O rio entende melhor assim. Quando o observo amarrando os nós, noto que ele demora no sétimo. Sempre demora. E quase sempre desfaz. Há noites em que o rio devolve coisas. Não corpos, não objetos. Sensações. Um cheiro antigo, um som distante, uma lembrança que parecia perdida. Não como recompensa, como confirmação de que algo foi aceito. Não me aproximo demais nesses momentos. Aprendi que devolver não é convite para retomar. É apenas encerramento tardio. Às vezes alguém me pergunta se o rio é vivo. Eu digo que isso não importa. O que importa é que responde. Não como pessoa, não como animal. Responde como continuidade. Quem entende isso cedo sofre menos. Quem entende tarde, aprende do jeito que dá. O sétimo nó ainda existe. Não na linha, na mão. É o nó que não se vê. O nó que não aperta, o nó que não prende nada além da própria decisão. Ele se forma toda vez que alguém escolhe voltar antes do excesso, toda vez que alguém aceita que o suficiente é suficiente. Esse nó não aparece para quem olha rápido, ele só se revela para quem para. Naquela primeira noite, o rio estava parado demais. Hoje, quando lembro disso, sorrio um pouco. Não porque foi bonito, mas porque foi claro. O rio estava esperando, não por peixe, não por promessa, por entendimento. O rio nunca quis o que eu tirava dele, nunca quis o esforço, nunca quis o sacrifício. Queria apenas saber se eu lembrava quando parar. E agora, sempre que volto para casa de mãos vazias, com o barco leve e o corpo inteiro, sei que respondi certo. O rio continua, e eu também.